Olá, pessoal. Bom, dando continuidade ao nosso curso de Introdução a Big Data e Ciência de Dados, vamos trabalhar agora o tema álgebra relacional. Então, nós já vimos a arquitetura, banco de dados, já vimos o que a modelagem, de dados vimos a modelagem de entidade de relacionamento, vimos o diagrama de entidade de relacionamento. Agora, o que está complementando tudo isso? O que nós podemos complementar com tudo isso? Então, a gente pode ver aqui no quadro que álgebra relacional, que é uma linguagem procedural que possui, então, uma coleção de operações que são utilizadas, então, para manipular relações, ou seja, manipular tabelas inteiras. O resultado de cada operação é uma nova relação, que pode ser manipulada posteriormente. Então, quando nós trabalhamos com a álgebra, a gente pode fazer o quê? É o uso de uma linguagem que a gente vai pegar uma tabela, vai fazer o quê? Uma relação a essas tabelas e depois, em cima dela, fazer uma nova, gera uma nova relação e em cima dela eu posso fazer uma nova manipulação. Então, essas operações, elas são usadas para selecionar tuplas de uma determinada relação ou para combinar tuplas relacionadas a diversas relações com o propósito, então, de especificar uma consulta ou uma requisição de recuperação sobre uma determinada base de dados. Então, a gente começa a ver o quê? Aonde que a gente usa essa álgebra relacional? Justamente para ter o quê? Algo como nós possamos manipular esses dados armazenados dentro dos bancos. Como que a gente pode, em cima disso, estar relacionando, por exemplo, a gente está vendo dentro do nosso diagrama de entidade de relacionamento, como que essas tabelas se relacionam, como que eu vou ter que gerar informação em cima disso. Então a gente começa a ver que as operações de álgebra relacional são usualmente divididas em dois grupos. Operações da teoria de conjuntos da matemática, ou seja, que vai trabalhar com união, interseção, diferença e produto, e o outro grupo que consiste em operações desenvolvidas especificamente para banco de dados, que inclui o quê? A seleção, projeção, junção, dentre outras. Então, muitas vezes nós precisamos de fazer a operação matemática e em cima dela aplicar o quê? Uma outra operação, diretamente ligada ao acesso ao banco de dados. Então, muitas vezes eu preciso de utilizar esses dois tipos na álgebra relacional. Então, a gente começa a ver o que? Dentro da álgebra relacional, o que é a operação de seleção, select. A gente vê que essa operação ela é usada, então, para selecionar um subconjunto de registros, chamado também de tuplas, de uma relação, as quais devem satisfazer uma condição de seleção. Por exemplo, eu tenho a seleção de um subconjunto da relação empregados que trabalham para o departamento 4, e que tenham um salário maior que 3.000. Então, ou seja, cada uma dessas condições ela é especificada individualmente, usando um comando de álgebra relacional chamado o quê? Select. Então a gente começa a definir o que? Primeiro, eu vou estar lá buscando a operação lá, um número do departamento que eu quero. Então, dentro do meu banco de dados, eu tenho lá o código NDEP da tabela empregado, que seja igual a 4. Então, eu vou pegar o atributo e vou estar selecionando todos aqueles dentro da tupla, dentro da minha base de dados, que tenham ou que sejam do departamento 4. E após isso, eu vou selecionar também, dentro dessa minha seleção anterior, todos aqueles empregados que tenham o quê? O salário maior que 3.000. Então, vocês estão vendo que eu já coloquei antes? Eu fiz uma seleção em cima da seleção, eu reutilizei e fiz uma nova seleção em cima disso. Ou seja, a operação, ela está buscando essas tuplas e trabalhando de forma a você fazer o quê?
fazer a recuperação dos dados dentro de uma base para que eu possa depois mostrar isso, transformar e jogar essa informação. Então, a cláusula que a gente usa, né, da operação, é a cláusula select. Então, aí está o quê? Em geral, a operação ela tem o quê? O símbolo, que é do select, tá? E a condição que eu quero da seleção e o nome da relação que eu estou armazenando. Tá? Onde o símbolo θ é usado para denotar o operador select. E a condição de seleção é a expressão booleana, tá? Especificada sobre o atributo da relação, então, que foi aqui, tá? Especificada. Então, é importante, tá? Nós sabemos o que buscar, em qual tabela buscar, que tipo de informação nós estamos necessitando. Bom, também temos um outro operador, que é o de projeção, o project. Ou seja, esta operação project, ela seleciona certas colunas da tabela e descarta as outras. Tá? Por exemplo, listar o nome, sobrenome e o salário de cada empregado. Então, eu posso utilizar então, a operação de project que dentro, tá, da minha base de dados, dentro lá da minha entidade, tá, eu só vou fazer o quê? Cada entidade tem vários atributos. Então, eu vou estar buscando qual é a lista de atributos que eu quero mostrar. Então, ao invés de usar o select, eu faço o quê? Ao invés de buscar linha por linha, o project ele pega coluna por coluna. Tá? Então, aí o que acontece? Eu vou pegar todos que têm o atributo nome, pegar todos, tá? Busca lá, fazer essa projeção de nome, sobrenome e salário. É como se eu pegasse dentro dos atributos, fizesse o quê? Uma operação que só pegasse esses 3 atributos e mostrasse. O resto eu descarto. Dentro desta operação. Tá? Não quer dizer que eu vou estar pegando no banco e mexendo com o banco. Só estou fazendo uma projeção daquilo que já está armazenado. Então, o quê? Tá? A gente começa a ver a sintaxe, é o quê? Eu tenho o símbolo pi, tá? A lista de atributos e o nome da relação que eu quero. Então, o pi é o símbolo usado para representar o project. Tá? A lista de relação é uma lista de atributos especificada pelo que está dentro do nome lá da relação. Bom, um outro operador que também é muito importante, tá? É o join. Tá? Ou seja, é denotado por esse símbolo que está colocado aqui no slide, tá? E é usado então para combinar tuplas relacionadas, tá? De relações numa única só tupla. Então, essa operação, pessoal, a gente vê que é muito importante para qualquer base de dados relacionais, porque ela vai permitir, então, processar relacionamentos entre relações. Tá? Então, para a gente ver, ilustrar essa operação join, vamos supor que eu quero recuperar nomes dos gerentes de cada departamento. Tá? Agora, para que a gente possa obter o nome do gerente, é necessário, então, eu combinar cada tupla de departamento com a tupla, tá, de empregado, tá, cujo valor, tá, que vai estar lá dentro do atributo INSS seja igual ao valor do atributo que está INSS-GER dentro lá da onde? Tá? Dentro do meu objeto, da tupla chamado o quê? Da entidade chamado o quê? Departamento. Então, isso é feito através do quê? Da operação de junção, join. Então, dentro dessa operação, projeta-se o resultado sobre aqueles atributos que eu estou selecionando. Então, a gente começa a ver, né, com base nisso, que eu estou lá buscando, tá? Dentro dessa operação. Eu vou estar dentro, tá, buscando na tabela, na tupla do departamento, tá, o atributo déficit gerente, tá, que seja igual ao quê? Ao número, tá, que esteja do atributo INSS-GER, tem que ser igual ao atributo INSS que está lá na tabela, na tupla, tá, na entidade ou no objeto empregado. Tá? A partir do momento que eu busquei essas duas tuplas,
tá? Que eu busquei essa projeção, eu vou gerar o quê? Dentro da operação, um resultado, que é o quê? Onde ele vai estar mostrando a projeção, toda o quê? A coluna de nome, sobrenome, tá? E o outro atributo que ele colocou lá, que seria nome, sobrenome e nome de cada gerente de cada departamento, tá? E ele pegava o nome, sobrenome e mostrar isso dentro do departamento. Então, é utilizado para isso o quê? Para ilustrar esse produto cartesiano, tá? Buscando-se, tá? Eu estou pegando aqui, né? O empty, buscando dentro dos nomes, tá? Dentro do departamento, tá? Buscando os dependentes e mostrando o quê? Dentro do resultado, tá? O que seria o quê? O código, tá? Ou seja, uma seleção, tá? Onde estou buscando todos os gerentes que sejam estejam lá dentro do departamento e que tenham o mesmo código, tá? Que seja relacionado com o empregado. Então, eu posso simplesmente fazer um produto cartesiano colocando, tá? Que o departamento atual que está armazenando o nome, ele está buscando que ele é dependente desse código que está lá dentro da álgebra. Bom, dentro de tudo isso, o próximo grupo de operação da álgebra linear são as operações matemáticas de padrões de conjunto. Então, ela implica o quê? Ao modelo relacional, porque é uma relação definida com um conjunto de entidades, conjunto de tuplas, onde a operação pode ser realizada utilizando o operador union. Então eu posso definir 3 operações, union, intersection ou diferença, sobre 2 relações, tá? Que sejam união compatível com o subconjunto R e ao subconjunto S. Então, por exemplo, se eu estou utilizando o operador union, ou seja, o resultado da operação, tá? Denotado por R união S, inclui que a relação inclui todas as tuplas, tá? Ou seja, todos os objetos de R e todas as tuplas de S, ou seja, eu vou estar simplesmente unindo as 2 tabelas, unindo as 2 entidades, numa única só, tá? Então, a interseção é justamente ao contrário. Eu vou buscar o quê? É o resultado da operação que inclui todas as tuplas ou todos os registros que são comuns entre as 2 entidades, entre as 2 tabelas. A diferença, tá? É o que tem a denotação R-S, que inclui todas as tuplas de R que não estão em S. Tá? Então, vocês estão vendo, eu posso estar utilizando operadores matemáticos dentro de uma base de dados. Né? Eu posso trabalhar a teoria dos conjuntos, tá? Dentro, tá? Da parte de um banco de dados, um acesso usando a álgebra o quê? A álgebra relacional. Tá? Então, pessoal, dentro deste tema, tá? Eu busquei as informações tive base, né, dentro do livro do professor Carlos Alberto Heiser, tá? Que a bibliografia está colocada aí, certo? Então, pessoal, é muito importante ter o conhecimento de como fazer o uso da álgebra relacional, principalmente quando estamos trabalhando o quê? Naquela parte de programação, onde a gente vai ter que fazer o uso dela para de repente fazer consultas para poder estar gerando base de dados, tá? Para a gente estar buscando, fazendo aquilo que o cientista de dados faz, descobrindo novas relações dentro de uma base já existente, né? Então, com tudo isso, dentro do Big Data, é muito importante a álgebra relacional, porque é onde você vai estar buscando, tá? Dados de diversas fontes. Eu preciso estar utilizando a álgebra relacional para que eu possa implementar isso. Ok, pessoal? Até a próxima.